Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a chegar em tanta gente. De ontem para hoje, mais de 1.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. Somos agora 856 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Se você está chegando agora, convido você a se inscrever aqui conosco também. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui todos os dias nós analisamos de modo crítico a realidade aqui no nosso país, também de situações que acontecem fora do nosso país, mas que nos interessam bastante aqui também, né? Bom, então vamos em frente que tem muita coisa para a gente conversar. E hoje, sendo um domingo, que é um dia que normalmente eu faço resenhas dos assuntos dos principais jornais impressos aqui no nosso país, está acontecendo, né? Pelo menos foi convocada uma manifestação para as 2 horas da tarde na Avenida Paulista, por esse segmento político que nós classificamos como sendo de extrema direita. E que tem feito sempre um uso absolutamente corrupto da religião para fins escusos, fins políticos. E hoje essa convocação está centrada basicamente ou sendo dirigida de uma forma mais intensa para pessoas que são ligadas a algum tipo de religião pentecostal ou neopentecostal, né? Que virou um grande poder político aqui no nosso país, mas não um poder político que faz uma crítica ao modelo econômico, às injustiças sociais, que pressiona para que nós tenhamos medidas aqui no nosso país que ajudem o povo a sair da condição de desigualdade, a condição de dificuldade, de miséria, de subemprego, de uma falta de direitos sociais muito grandes, né? Então, enfim, isso é muito ruim, mas existem situações que podem nos dar grandes ensinamentos e lições. Se a gente pudesse criar hoje um medidor de como anda a devoção de pessoas em função da fé, mas para se servirem a propósitos políticos, a gente poderia criar uma espécie de estelionatariômetro ou empulhômetro, né? Ou seja, quantas pessoas ainda são empulhadas ou quantas pessoas ainda sofrem um estelionato político através desse tipo de ferramenta. Então, quanto menos pessoas forem a essa manifestação, mais a gente vai poder fazer o contraste como a credibilidade dessas criaturas está caindo. E não são manifestações, como eu digo para vocês, né? Como a gente sempre conversa aqui, para transformar alguma coisa na realidade brasileira, mas para ajudar para que criminosos se perpetuem no poder. E aí a gente vai vendo convocações como a de hoje, a do Bananinha, que não está no Brasil, para variar, está ganhando mais um dinheirinho, está se locupletando dinheiro público para fazer algumas atividades internacionais, e como a gente está vendo sempre, né, nada a serviço do povo brasileiro, mas sempre a favor da sua corrente política, da sua corrente financeira, vamos dizer assim, né? Então ele fez uma convocação hoje, vamos pegar aqui. Há muito tempo já que o Brasil não vive uma normalidade democrática. A morte do senhor Clériston, agora na Papuda, apenas comprovou e reiterou um abuso de autoridade que vem acontecendo há um bom tempo no nosso país. Gente, desde quando essa gente é preocupada com morte de presidiário, né? E normalidade democrática que está sendo rompida aqui no nosso país. Então, quer dizer, nós temos estruturas, nossos países estão sendo quebradas. Para acontecer o quê? Qual é o propósito de se quebrar o judiciário, o Supremo, o Congresso, enfim, Poder Executivo, os poderes da República? Qual seria o propósito, né? O que está por trás da destruição das instituições? Vamos lá. O objetivo das pessoas que abusam do seu poder, de maneira nenhuma, é preservar a democracia, mas sim enterrar um movimento conservador encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro. Enterrar um movimento conservador comandado, encabeçado por Jair Bolsonaro, hein? O grande conservador do planeta. Uma pessoa que saiu da presidência da República com exatamente o mesmo patrimônio com a qual entrou e ainda assim é mais perseguido do que outras autoridades que não... Vem cá, o papai, ele entrou na presidência e saiu com o mesmo patrimônio, mas isso se deu na vida pública dele inteira. Ele entrou como vereador e saiu com o mesmo patrimônio de vereador, entrou como deputado e saiu com o mesmo patrimônio de deputado,
ou simplesmente vocês, o clã todo, porque vocês nunca trabalharam na iniciativa privada, né? Sempre dentro de um cargo público, vocês conseguiram fazer uma adaptação do versículo bíblico, né? Que diz que crescei-vos e multiplicai-vos. Aí vocês fizeram ali um parênteses, colocaram, multiplicai-vos os patrimônios, né? Ou multiplicai os nossos patrimônios. Foi isso que vocês fizeram. Então essa empulhação, gente, é um negócio pavoroso, e aí por isso que é importante a gente ter esse tipo de espaço aqui, para a gente colocar criticamente essas coisas, né? Você, meu amigo, que acredita nos bolsonaros, que acredita nessa gente, dá para explicar isso aqui como? Como é que se explica aqui à luz da racionalidade, sem a gente apelar aqui para teorias fantasmagóricas? A notícia foi, reportagem do UOL revela que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Vamos ver quanto é que foi essa grana? Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale a hoje a quase 26 milhões de reais. 26 milhões de reais em dinheiro vivo para comprar imóveis. A Polícia Federal pediu à Justiça Federal para investigar compra de mansão por ex-mulher do presidente. Gente, você conhece muita gente que compra imóvel, compra carro em dinheiro vivo? Você vai comprar um automóvel na agência, chega lá com um pacote de dinheiro? Ou você vai comprar um apartamento, uma casa, você leva um colchão, né? Abre o colchão lá que está cheio de dinheiro dentro. Então, é uma situação que, por mais que a pessoa seja crédula e seja ingênua, não dá para... É só você imaginar o que são 26 milhões de dinheiro, né? Em notas umas sobre as outras. E aí, como eu disse para vocês, né? A empulhação que mistura a religião com política, porque as pessoas estão sendo convocadas e sempre se joga uma questão de culpa, né, naqueles que não vão. Olha, se você não for, você não está acolhendo os mandamentos celestiais, né, porque quando é um pastor que convoca, e está implícito ali que sempre há um poder espiritual por trás. Então a coisa transcende a questão política. Agora, essas pessoas são chamadas para as ruas para discutir política econômica, para discutir o que se paga de juros aqui no nosso país, o que realmente afeta a realidade dessas pessoas, ou não? Simplesmente são discursos abstratos para combater algo que está no campo espiritual, um demônio, um diabo, o comunismo, né, ideologia de gênero. Eles vão jogando esses medos para as pessoas não percebem que estão sendo enganadas. Enfim, vão para essas manifestações. Do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e em memória do Clériston Pereira, que morreu no pátio... Gente, é a primeira vez que nós estamos vendo esse tipo de movimentação da direita, inclusive de gente ligada a esses grupos neopentecostais, falando em direitos humanos, indo para as ruas para defender direitos humanos, mas não como uma filosofia, não como uma devoção religiosa ou uma fé religiosa, não, para se prestarem, para serem manipuladas por esses vigaristas que fazem da religião e de alguns políticos também, para fins pessoais, né? Da Papuda, neste domingo, dia 26 de novembro, às 14 horas, na Avenida Paulista com Rua Peixoto Gomide. Eu apoio. Se Deus quiser... Se Deus quiser e coloca o Deus no meio, é sempre a mesma empulhação. Não se sabe se a figura do inelegível vai comparecer a essa cerimônia, porque ontem ele cometeu uma série de crimes ao confirmar os crimes que cometeu ao tempo que ele foi presidente da República. Isso tudo, gente, fica armazenado, fica catalogado, e isso servirá para mostrar que os processos que estão correndo contra ele não são frutos da imaginação, não. Foram resultados de ações golpistas concretas contra a democracia aqui no nosso país.